Amém. Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor. Amém. Vamos estar já de antemão abrindo nossas Bíblias aí, no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 12. E enquanto os irmãos vão abrindo, vão ligando suas Bíblias aí, né? Hoje. Enquanto o irmão Walter estava cantando, eu estava pensando aqui, né? A Bíblia diz em Romanos, capítulo 15, versículo 4, que tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. E tudo quer dizer o quê? Tudo, né? Então tudo foi escrito para o nosso ensino. E quando ele estava cantando aqui, eu fiquei pensando que hoje de manhã eu estava dando aula no Capacitar, né? Eu gravei a aula do Capacitar. E a aula do Capacitar foi sobre o candelabro de ouro, né? Que existia ali, a menorá que existia ali dentro do tabernáculo. E a função dessa menorá era iluminar o tabernáculo. Ou seja, não tinha luz, não tinha janela no tabernáculo. Então a única coisa que iluminava aquele lugar era o tabernáculo, era o candelabro. E quando a gente olha para a figura do templo de Salomão, que é aquilo que depois Paulo vai falar que nós somos o templo do Espírito, nesse templo não tinha um candelabro, tinham 10 candelabros. Então esses 10 candelabros tinham a função de conduzir e iluminar as pessoas naquele lugar. E eu fico pensando em que figura isso nos aponta. E talvez isso aponte para aquilo que são os princípios basilares da fé cristã, que são os 10 mandamentos, que traz luz e direção para nós como cristãos. Então, como tudo foi escrito no nosso ensino, eu creio que isso tem alguma aplicação para nós. Da mesma forma que 10 mandamentos são os princípios que norteiam a lei do Senhor no Antigo Testamento para o Novo, da mesma forma, esses candelabros ali, eles poderiam representar a tipificação e a direção para aquele povo naquele tempo ali, no Templo de Salomão. Amém, meus irmãos? Mas antes de iniciar nossa palavra de fato, hoje a gente vai entrar no nosso 5º mandamento. A gente tem seguido pregações profundas aí, né? O pastor Livre pregou a primeira, depois o pastor Hélio, depois o Luizinho trouxe uma palavra preciosa aí, depois o pastor falou sobre o sábado, um desafio, ainda bem que foi ele que falou. E agora eu chego ao 5º mandamento. Eu acho que não existe nada mais responsável, mais difícil de se pregar do que sobre honrar pai e mãe, quando você tem o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, a mãe dos seus filhos diante de você. Eu falei que é só o Estado Maior que está aqui na frente. E olhar para o pastor Gilmar também é muito bom, porque o pastor Gilmar tem uma figura paternal na minha vida, quando eu era adolescente, quando eu era jovem, me deu um dos conselhos mais importantes na minha vida em relação a Stephanie, e que, por conta desse conselho, eu posso dizer que nós permanecemos firmes e estamos casados até hoje. Então, existe uma importância muito grande em honrar pai e mãe, você pode ter certeza disso. E negligenciar esse princípio vai negligenciar também a nossa caminhada com o próprio Deus. Não é à toa que Paulo vai falar que aquele que não honra a sua esposa, ele impede as suas orações a Deus. Então, a nossa negligência na terra impede a nossa continuidade de vida nos céus. Então, desonrar a nossa esposa, naturalmente, é desonrar o próprio Deus. Então, vamos estar lendo nosso texto agora. Texto, capítulo 20 de Êxodo, verso 12. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor, o teu Deus, te dá. Meus irmãos, é apenas esse texto que a gente vai ler. Esse texto ele vai ser replicado depois, quando eles estão relendo a lei em Deuteronômio, capítulo 5. E depois, Paulo vai falar sobre esse texto, lá em Efésios, capítulo 6, versos de 1 a 3. Ele vai falar sobre exatamente isso. Eu queria começar a palavra dessa manhã falando sobre algo que Deus estabeleceu como princípios de Deus. E eu vim para cá, a gente veio no carro, eu e o Stephanie, a gente veio conversando no carro, e eu botei a música que tocou aqui agora de manhã. E eu estava pensando, eu estava orando de manhã, pensando, falei, cara, qual é a música que eu vou escolher, pedir para o pessoal cantar depois lá da mensagem, aquela coisa, aquela formatação que é bíblico, não é antibíblico isso, mas eu fiquei pensando, falei, cara, Deus está nesse negócio, eu sei que a coisa vai ser conduzida da forma como Ele quer, e eu não falei nada com o grupo de louvor. Aí eles cantaram qual música? Exatamente a música que eu estava ouvindo no carro e que eu ia pedir. Então Deus deve estar nesse negócio aí, meus irmãos, porque é exatamente sobre esse fundamento que a gente vai se basear aqui nessa palavra. Então, os 10 mandamentos, eles não são 10 ordenanças apenas, eles são 10 princípios. São 10 fundamentos que se baseiam sobre uma pedra, um fundamento. E que fundamento é esse? Cristo. Que completou, preencheu completamente esses princípios, que são os 10 mandamentos. Então, tudo emana desses 10 mandamentos. Então, quando a gente olha para a Bíblia, a gente fala, não preciso mais fazer isso, porque isso era da lei. Meus irmãos, não existe ensino mais diabólico do que falar que a lei é o tempo em que eu deveria viver de uma forma e a graça eu deveria viver de outra forma. A graça veio cumprir a lei. Em que sentido que ela veio cumprir? Em preencher completamente a lei. A gente vai ver isso um pouco aqui nessa manhã.
Então, meus irmãos, nunca pensem que a lei se opõe à graça. A lei conduz à graça. É bem diferente de uma oposição. É uma condução até esse lugar. E sem a lei, a gente jamais alcançaria o conhecimento da graça. Amém, meus irmãos? Por isso a Bíblia fala que a lei é um aio, é um tutor. É como se fosse o Moisés levando o povo até as margens do Rio Jordão. Sem o Moisés, jamais existiria uma passagem pelo Rio Jordão por Josué. Porque Moisés representava a lei e o nome Josué significa o quê? Jesus, salvação. Então Moisés levou até Jesus. Então a lei levou até o conhecimento da graça. Amém? Então, meus irmãos, isso é um princípio. E um princípio é um fundamento, é um alicerce, é algo que se baseia. E é por isso que Davi vai falar em Salmo 11, 3, ele fala assim, ó, se os fundamentos forem destruídos, forem tirados, o que poderá fazer o justo? Então eu posso inclinar minha vida a construir muitas coisas, mas se essas muitas coisas forem criadas sobre algo sem sustentação ou sobre o fundamento errado, tudo isso vai ruir. E é por isso que o fundamento é Cristo. Só que o reino de Deus, ele se baseia em princípios. E esses princípios, eles emanaram desses 10 mandamentos. Então, o honrar pai e mãe, ele só tem sentido se a gente olha por essa ótica. Sabe por que a gente só tem sentido se a gente olha por essa ótica? Porque se uma irmãzinha que tem 80 anos não tem seu pai e sua mãe, ela está isenta de cumprir esse mandamento? Sim ou não? Não. Então, como a gente olharia para esse mandamento de honrar pai e mãe se eu nem tenho pai e mãe? Se eu nem conheci meus pais meu pai e minha mãe? Não teria sentido eu olhar esse mandamento. Agora, se isso não fosse um princípio, certamente não é na Bíblia que estaria. Mas por ser um princípio, a gente vai ver como Cristo transformou isso em algo principal, em algo fundamental para a caminhada cristã. E o que nos ensina o que é esse princípio, sabe o que é? A profissão de Jesus. Quem sabe o que é a profissão de Jesus? O que Jesus era? Carpinteiro. A vida toda eu achei que Jesus era marceneiro. Não, eu penso, e quando a gente olha, existe uma diferença muito grande entre a carpintaria e a marcenaria. E quem é mais entendido puder me ajudar, mas a marcenaria, ela tem foco em criação de mobília, de móveis. Enquanto a carpintaria tem função estrutural, de fundamentação. E é por isso que Jesus não está preocupado com a mobília sobre a qual eu faço. Ele está preocupado sobre qual fundamento eu coloco essa mobília. Então a profissão de Jesus vem nos ensinar o que é fundamental, que é o quê? O alicerce, a estrutura, a base, o fundamento. É por isso que se o fundamento for quebrado, o justo não pode fazer nada. Mas se a mobília for um pouco disforme, o fundamento ainda sustenta isso. Então, na verdade, quem é que sabe o formato do trono de Deus? Eu não sei. Quem é que sabe o material, sei lá, que foi usado para fazer o trono de Deus? A gente não sabe, porque ele está sentado no trono. Então a gente não consegue ver o que está por baixo. Agora a gente sabe qual é a base do trono. Salmo 97, 2. A base do teu trono é justiça e juízo. Então, Jesus vem nos trazer fundamentação e não enfeitar a nossa mobília. Porque ele não está preocupado se a gente dá 2 ou 20 reais. Mas ele está preocupado se o que rege o coração que dá 2 ou 20 reais é um princípio. E é o princípio da honra. Porque se eu der 2 reais, olhando para Cristo de forma honrosa, isso é aceito. Mas se eu dou 200 reais, olhando para Cristo como uma barganha, isso é maldito. E é melhor que eu não tivesse dado nada. Porque o que rege é o princípio. O que rege não é o que eu faço. O que rege é sobre o que eu faço. Qual o alicerce que eu estou colocando isso daí? Qual é a base que eu estou fundamentando no meu edifício? Então o marceneiro, ele está preocupado em formar a mobília. O carpinteiro, ele está preocupado em formar um edifício. E é por isso que Efésios 2, 20 e 21 vai falar isso. Vai falar assim, que vocês são edificados no fundamento dos profetas e dos apóstolos, o qual é Cristo, a vossa pedra angular. O qual todo edifício bem fundamentado cresce para o templo santo do Senhor. Então, ele está preocupado com o fundamento. E esses 10 mandamentos vêm fundamentar, vêm nortear esse tipo de coisa. Por quê, meus irmãos? Porque se a gente olhasse para essa forma, só como sendo um pai e a mãe terreno, a gente jamais alcançaria o pleno entendimento do que significa esse mandamento. Porque quando a gente olha para essa fundamentação, a gente entende, talvez, por que Sansão perdeu o seu poder. Sansão não perdeu o poder porque ele cortou o cabelo. Sabe por que ele perdeu o seu poder? Ele quebrou um princípio. Ele quebrou um fundamento. Ele não poderia tocar no morto, não poderia pegar o mel do leão morto ali, ele pegou e ele quebrou um princípio. Quando ele quebrou o princípio, ele perdeu sua força. Foi porque ele cortou o cabelo. Então, é muito mais do que o que eu faço. É sobre o que está a minha vida, sobre o que ela está arraigada, sobre o que ela está fundamentada. E quando eu não honro o meu pai ou a minha mãe, eu não estou só desonrando meu pai e minha mãe, isso está fazendo mais mal para mim do que para ele. Eu estou, na verdade, quebrando um princípio estabelecido pelo próprio Deus. Eu não estou fazendo isso porque o meu pai é mau ou o meu pai é bom, porque não tem nada a ver com o que o meu pai ou minha mãe são. Tem a ver com aquilo que Deus estabeleceu.
E uma vez eu ouvi um pastor pregando, ele deu um testemunho, cara, muito, muito lindo do que ele falou. Ele falou assim, uma vez eu me apaixonei por uma menina. Ele falou assim, eu me apaixonei pela o primeiro amor da minha vida, né? Eu queria namorar com essa menina, eu queria casar com ela, eu me apaixonei por ela. E ele falou que ele começou então a tentar namorar com a menina e tal, ia pedir para os pais dela, aquela coisa mais arcaica ali. E foi pedir, e o pai dele virou para ele e falou assim, olha só, meu filho, não namora essa menina não. Eu tenho orado muito por você, eu tenho sentido de Deus que você não tem que namorar essa menina. Imagina para um jovem, né, 16 anos ali, 17, e ele falou assim, pai, então não vou namorar não. E ele foi lá, ele já estava decidido, ia na casa da menina lá, ia falar que não ia namorar com ela. Aí a menina perguntou assim, mas tá bom, você pode pelo menos me explicar por que você não vai namorar comigo? Aí ele falou assim, porque o meu pai falou que eu não deveria. Então eu estou honrando o meu pai por conta disso. Aí passaram-se 2 meses, não sei se foi o agouro da menina ali, mas o pai dele morreu. E o pai dele morreu, e a menina fez o quê? Voltou na casa dele, tá, agora o seu pai e sua mãe, seu pai já morreu. E agora ele? O meu pai morreu, mas o princípio continua o mesmo. Eu continuo honrando a memória do meu pai. Então, os pais terrenos, eles passam, mas o pai celestial, ele é imortal. Então, enquanto houver um pai celestial e imortal, haverá um princípio imortal também. E um princípio, para ser um princípio, ele precisa seguir 3 vertentes. Primeiro, que ele precisa começar em Deus. Ele é estabelecido por Deus. Segundo, que ele tem que abarcar todas as pessoas, senão ele não é um princípio. E o terceiro, que ele tem que ser atemporal. Ele tem que pegar todas as eras. Ontem a gente estava conversando, eu e o Vitor, a gente estava no evento conversando sobre isso. Uma vez um amigo chegou para mim e falou assim, Renan, estou fazendo um jejum aí de celular. Falou para mim assim, fazendo um jejum de celular. Falei, irmão, então, cara, bênção, né, na tua vida, que bom que você vai se livrar um pouco disso, mas isso não é jejum bíblico. Falei para ele assim, não estou querendo entrar nessa seara. Ele, não, por que não? Eu falei, cara, então, para que o jejum que é um princípio, ser realmente um princípio, ele precisa ser atemporal. Moisés tinha celular? Ele, não. Eu falei, quem disse que nossos netos terão celular? Ninguém sabe, mas Moisés tinha comida, eu tenho comida e nossos filhos vão ter comida. Então, se uma coisa pode ligar as 3 eras, é porque essa coisa é um princípio. Se ela não pode ligar, ela não é um princípio. Então, meus irmãos, um princípio é aquilo que pode colocar sobre o mesmo lençol, sobre a mesma rede, todas as pessoas, em todas as eras. E a honra é um princípio que dura em todas as eras. Independente dos pais, a honra não tem nada a ver com eles. A honra tem a ver com aquilo que eu sou agora. Antes, eu devia a honra, a minha ação, a minha reação, ela se dava pela ação do outro. Olho por olho e dente por dente. O que o outro fazia causava um reflexo da minha ação. A ação errada de um refletia uma ação errada ou certa da minha parte. Mas agora, quando Jesus vem trazer a nova aliança, eu não reflito mais a ação do outro. Eu reflito a natureza de Deus. Então, independente do que o outro me faça, a honra não está nele. A honra está naquele que eu sirvo, que é Deus. Então, eu não honro meus pais porque eles têm honra. Eu honro meus pais porque Deus tem honra. Porque eu faço para Ele. Eu não sirvo mais aos homens. Eu sirvo a Deus. Por isso a Bíblia fala, tudo que vocês fizerem, façam de todo o coração. Como ao Senhor e não aos homens. Porque é ao Senhor que vocês servem. Então, quando você desonra o seu chefe, sabe quem você está desonrando? A Deus. Quando você desonra o seu pai, sabe quem você está desonrando? Deus. É por isso que Davi, no Salmo 51:4, fala o quê? Contra ti somente eu pequei. Não foi contra Batseba e Urias que eu pequei. Eu pequei contra o Senhor. Eu desonrei o Senhor antes de tudo. Então, meus irmãos, Deus, ele vem na nossa linguagem nos ensinar as coisas. Ele vem na nossa linguagem nos fazer entender as coisas. Eu estou lendo, né, a Bíblia, tentando ler a Bíblia toda com o Vicente, né, o meu filho mais velho, né, anual, e chegou na parte braba, né, parte do tabernáculo. Como é que fala do tabernáculo? Uma criança é difícil para a gente, né? A gente normalmente começa assim, na nossa leitura do ano, né? Gênesis, Êxodo, Josué. Pula Levítico, pula Número, pula Deuteronômio, aquele monte de lei, aquela bagaceira toda. Aí fica ali, cara, como é que eu vou ler isso daí? Normalmente, o maior índice de desistência da Bíblia anual, da leitura anual, acontece aonde? Quando entra em Levítico. Ou a gente alopra e pula tudo, com medo de um raio cair na nossa cabeça, ou a gente abandona a leitura para poder libertar a consciência. E a gente fica naquele negócio, leio, não leio? Mas eu falei, não, vamos insistir. Fui lá, meu filho tem 5 anos, falei, como é que eu vou explicar para o meu filho como é que funcionava o ofício sacerdotal no tabernáculo de sacrificar um animal? Como é que eu vou falar para ele isso daí? Aí eu fui e pensei, tive primeiro eu pensei numa coisa, falei, já sei. Vou comprar um saquinho cheio de peixe, e toda vez que ele pecar, fizer alguma coisa errada, eu mato um peixinho para simbolizar que como fosse o cordeiro morrendo ali. Eu falei, isso pode traumatizar a criança. Fiquei pensando, falei, pô, eu acho que vai traumatizar a criança, pode não ser a melhor forma, vou pedir direção de Deus, Deus me ajuda, porque eu não quero também traumatizar meu filho. Aí lembrei de uma coisa, falei, já sei.
Toda vez que ele fazia uma coisa errada, que ele me desonrava, eu falava, Olívia, vai pro castigo. Aí ele olhava para mim, pai, mas ela não fez nada. Passava-se um tempo, ele fazia uma coisa errada, eu falava, Olívia, que é minha filha menor, vai pro castigo. Aí ele, pai, mas ela não fez nada. Terceira vez, ele deu um mole lá, eu me desobedeceu, falei uma coisa, ele não obedeceu, eu falei, Olívia, vai pro castigo. Aí a bichinha ficava me olhando, tadinho, 1 ano e meio, né? O que eu fiz, né? Mas ela ia lá, como ovelha muda, perante os teus tosqueadores, não abria sua boca e sentava lá na poltrona e ficava. E o Vicente, pai, mas ela não fez nada. Falei, pois é, meu filho, o cordeirinho também não tinha feito nada. Ele morreu por causa da culpa do povo. Então, quando você desonra o seu pai, alguém sofre. Quando você peca, alguém sofre. Alguém inocente, que não fez nada, apesar dessa menina não ser muito inocente, vai lá e sofre por aquilo ali. Cara, isso é tão sério, mas é tão sério. Cara, que a gente vê quando Jesus chega na sua cidade, Nazaré. O que acontece quando Jesus chega na sua cidade, Nazaré? Ele não tem honra na sua cidade. Ele não tem honra diante dos seus. E a Bíblia fala assim, lá em Marcos 6, ele não pôde fazer muitos milagres pela incredulidade daquele povo. A desonra, ela é um empecilho para a operação de Deus. Eu não honrar a Deus impede que outras pessoas sejam curadas, que outras pessoas alcancem a plena revelação de Deus. Você tem noção de como isso é sério? Desonrar a Deus? Isso não fere só a sua vida, fere a vida de um monte de gente. Teve um monte de gente que estava com um monte de doença e deixou de ser curada pela desonra dos outros. Então, a honra ela é um princípio fundamental na vida cristã. A honra é aquilo que norteia a nossa caminhada com Deus. Porque eu posso obedecer alguém sem honrá-lo. Quando a gente olha para a parábola do filho pródigo, ele simplesmente obedeceu ao seu pai. O filho que ficou, na verdade, é o maior pecador dessa história. Porque o que foi, se resolveu, meu. Ele chegou lá no meio dos porcos, despertou lá um negócio dentro dele e falou, pô, realmente estou errado, voltei. Agora o filho que estava dentro de casa, assistindo diante do pai, obedecendo todos os dias, quando o pai fala com ele, ele nunca entendeu que ele era filho. Ele sempre teve uma mente escrava. Ele fala, pai, quando ele deveria estar pensando num cordeiro, ele estava pensando num cabrito, num bode. Você não ofereceu nenhum cabrito quando eu cheguei aqui. Eu estou aqui diante do Senhor todas as vezes, agora vem esse filho de longe, aí você quer fazer um jantar para ele. Porque ele nunca entendeu que, na verdade, ele sempre obedeceu ao pai dele, mas nunca o honrou de fato. E no início da semana, na terça-feira, eu fiz uma pergunta, mandei para 6 pessoas diferentes. Pessoas que são pais, né? Perguntei assim, como é que vocês se sentem honrados pelos seus filhos? O que seus filhos fazem que vocês se sentem honrados? A maioria respondeu o quê? Quando meu filho me obedece. Quando meu filho me obedece, eu me sinto honrado. Mas teve uma pessoa que eu me perguntei que a resposta dela me surpreendeu, que foi o Lucas, né, o marido da Jaque. Falei, irmão, como é que você se sente? Como é que você se sente honrado pelo Nicolas, seu filho mais velho? Ele, cara, então... Aí ele começou a falar um monte de coisa. Eu falei, cara, mas tu não se sente honrado quando teu filho te obedece? Ele, cara, não. É bom que ele me obedeça. Mas eu também sei que um dia ele vai me desobedecer. Isso não quer dizer que ele não me honre. Aí eu, continua. Aí ele, então, cara, eu me sinto honrado quando ele manifesta um pouco daquilo que eu ensinei para ele. Quando eu vejo ele lendo a Bíblia, quando eu vejo ele pesquisando algo sobre Deus. Ou seja, quando ele externa algo que é meu, eu comecei a falar, a gente tentou chegar no mesmo denominador. Eu falei, irmão, então tu está dizendo para mim que você se sente honrado quando o seu filho reproduz aquilo que você é. É isso? Ele, é isso aí mesmo. Falei, é exatamente assim que Deus se sente conosco. Não existe nada mais honroso para um pai do que ver o seu filho reproduzir a sua imagem. Do que ver o seu filho ser como ele. Do que ver o seu filho manifestar a natureza dele. E para a gente se manifestar a natureza de filho, só é possível a gente se libertando de uma natureza escrava, de um pensamento escravo. Porque não existe nada mais desonroso para um pai do que um filho que só busca os seus direitos. Quando eu saio de casa, todos os dias quando eu saio de casa, eu viro para o Vicente, que é o meu filho mais velho, e falo, filho, olha só, papai está indo trabalhar, cuida da mamãe, cuida da sua irmã, porque pode ser que o papai não volte para casa. Você vai ser o homem que vai assumir essa casa. Porque, na verdade, o que eu estou fazendo? O que eu estou criando em casa? Um filho ou um pai? O que significa a palavra paternidade? Criar um pai. Eu não estou criando um filho, estou criando um pai. E a minha missão só vai ser concluída quando o Vicente tiver um filho. Quando ele virar um pai. Porque enquanto ele for só um filho, ele é só um resultado daquilo que eu pude fazer fisiologicamente. Mas quando ele criar um filho, ele tiver um filho, eu criei um processo. Minha continuidade vai ter sequência da minha descendência. Porque, na verdade, o Vicente tem que entender que se ele se comportar bem, ele não vai ganhar um pirulito quando eu chegar. Porque isso é um direito dele ter se comportado bem. Mas ele tem a responsabilidade de assumir a casa como um novo pai se eu morrer.
Então a gente sabe que o nosso filho está pronto no dia que ele virar para a gente e falar assim, pai, e aí, o que você precisa de mim? Não é, pai, eu preciso disso. E é por isso que a Bíblia vai dizer em Gálatas que o filho, quando é menor, em nada difere de um escravo. Mas vindo o tempo da maturidade, ele se torna filho. E sabe quem ensinou a gente a ter uma mentalidade escrava? O diabo. Sabe por quê? Meus irmãos, sabe quem era Lúcifer? Lúcifer era o ISO 9000 do céu. O controle de qualidade do céu era o diabo. Era Lúcifer, antes de ele virar diabo. E quem fala isso? Ezequiel. Fala que ele era o sinete da perfeição. Sinete era um sino, era um carimbo. Então tudo que tinha de qualidade no céu passava na mesa do Lúcifer. Chegava ali, não, isso aqui tá bom. Pum, o aceite. Ele era o querubim da guarda. Ele era aquele cara ali, que tudo que de perfeito passasse pela mão dele, tinha a aceitação dele. Então, quando que Lúcifer virou o diabo? Foi quando ele se rebelou contra Deus? Não. Não foi presumindo o errado, não foi querendo fazer o errado. Foi quando ele quis auferir um direito sobre aquilo que ele fazia. Foi quando ele quis precificar aquilo que ele fazia. Quando entrou comércio no seu coração, ele achou que aquilo que ele fazia dava direito para ele. Então ele achou que por ele ter direito de fazer isso daí, agora ele poderia então ser achado como alguém que tinha direito. E prova disso é que quando a Trindade, o conselho da Trindade se reúne para fazer o homem, porque foi a forma que a Trindade, sendo invisível, trouxe visibilidade aos seus atributos na terra, através da igreja, por isso nós somos o corpo de Cristo. Então, quando o diabo olha para isso, quando o Lúcifer olha para isso, eu imagino o Lúcifer olhando dessa forma assim, ó. Pô, eu sou o cara mais cotado para ser essa materialização visível dos atributos de Deus. Aí a Trindade vai e cria Adão. Eu fico pensando, Lúcifer, pô, eu era o principal, eu tinha direito disso, eu sempre se assistir diante do Senhor. Então, o que o Lúcifer estava pensando? Que ele seria o quê? O quarto homem da Trindade. Então, ele estava pensando numa formação de quê? De quadrilha, né? Por isso que ele estava pensando na formação de quadrilha. Então, ele fez matar, roubar e destruir. Só que, na verdade, Deus outorga isso a quem? A igreja. Então, o que Lúcifer começou a fazer? Começou a ensinar a gente a ser escravo. Quando eu fizer alguma coisa, no dia que vocês fizerem, vocês serão. E é o primeiro pecado que o homem comete, vem disso daí que Lúcifer fala para Adão e Eva. No dia que vocês fizerem alguma coisa, no dia que vocês comerem, vocês serão como Deus. Então a gente cria a nossa mentalidade achando que por a gente fazer algo, a gente vai ser alguma coisa. E não porque Deus já nos fez alguma coisa que nós podemos produzir alguma coisa. Porque não é uma mentalidade escrava que nos faz honrosos diante do Senhor, mas é uma mentalidade de filho que nos faz honrosos diante do Senhor. Então ele vem nos libertar dessa mentalidade escrava, para que nós possamos honrar a todos os que estão diante da gente, como deveria ser honrado ao próprio Deus. E meus irmãos, isso é tão sério, mas tão sério, que quando a gente olha para a Bíblia, e a gente pensa no pai, na mãe, é fácil a gente ver a figura do pai em Deus, não é? Porque Jesus fala isso o tempo todo em João. Ele é o meu pai. Tudo que eu faço olhando para o meu pai. Agora, quando a gente olha para a mãe, e afinal, quem é a mãe? Quem é a mãe? Sabe quem é que nos ensina quem é a mãe? Jesus. Lá em Lucas 8, chegam para Jesus e falam assim, olha aí, tá tua mãe e teus irmãos. Ele fala, não. Sabe quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Aqueles que ouvem a palavra do Senhor e a cumprem. Sabe o que ele está dizendo? E Paulo vai trazer um conhecimento ainda mais profundo disso em Gálatas 4. Ele fala assim, Abraão teve 2 filhos, um da escrava e um da livre. O da escrava representa uma coisa, representa uma condição. De quem? De um monte. O monte Sinai, onde foi dadas as leis de Moisés. Ele não representa só um lugar, um monte, ele representa uma cidade, a Jerusalém terrena. Aí ele vira para livre. Aí ele fala assim, a livre, os filhos da escrava, os filhos de H, são escravos, que foi a condição sobre a qual nós nascemos. Nós nascemos escravos. Ele fala, mas agora ele teve um outro filho da livre. E o filho da livre representa o monte Sião, a nova Jerusalém, a qual é mãe de todos. Sabe quem ele está falando que é a mãe? A igreja. A igreja é a representação da mãe. Sabe por quê? Porque quem é que gestou? Quem é que clama pela vinda de Cristo? O Espírito e a noiva. E é por isso que o ministério do Espírito é o ministério da igreja. Que é o ventre gerador de vida é onde? A igreja. Através de quem? Do Espírito. Gerado por quem? Pela palavra. É por isso que desonrar a igreja, desonrar a Deus, é desonrar naturalmente seu pai e a sua mãe. E é por isso que Paulo fala em 1 Coríntios 11 o quê? Aquele que come da ceia e bebe indignamente, sem discernir o corpo, bebe e come para a sua própria condenação. Porque ele está desonrando a mãe. Ele está desonrando quem? A igreja. Ele está desonrando quem? O corpo. E porque ele está desonrando a mãe, e porque ele está desonrando o próprio Deus, o pai, ele está desonrando todo o relacionamento que ele tem.
Então, quando a gente olha para essa ótica, a gente consegue entender que uma irmã de 80 anos que não tem seus pais, ela pode honrar o seu pai e a sua mãe, porque ela está honrando a Deus e a igreja. E a igreja não é instituição, mas a igreja é relação. A igreja, o Israel de Deus, a igreja espalhada pela face da terra. Amém, meus irmãos? Quando Cristo ele vem cumprir a lei, esse texto para mim é um texto icônico na Bíblia ali, é o texto que para mim faz uma junção de ambos os testamentos. É quando Jesus, no capítulo 5 de Mateus, versículo 17, ele fala assim: não pensem em vós que eu vim revogar a lei. Eu não vim revogar nem abolir a lei. Eu vim cumprir. Aí você pensa, se ele veio cumprir, então está tudo de pé. Se está tudo de pé, eu deveria continuar matando os cordeirinhos como era antes. Mas aí você pensa, não é possível. Então, deixa eu pensar mais. Aí eu lembrei, quando eu tinha 13 para 14 anos, eu quis aprender inglês. Falei, vou aprender inglês, o negócio é difícil, vou aprender inglês. E o que eu fiz? Aquilo que eu mais lia na época era a Bíblia, então eu falei assim, nada melhor do que comprar a Bíblia em inglês. Então a NVI, na época, lançou uma Bíblia lá, a Vida, né? A editora Vida lançou a Bíblia da NVI, que era um lado era em português e outro lado era em inglês. Vocês chegaram a ver essa Bíblia alguma vez. E o que eu ficava fazendo? Eu ficava lendo em português, depois ia ler em inglês. Lia em português, lia em inglês. Até que um dia eu me deparei com esse texto. Eu tinha 13 para 14 anos, eu me deparei com esse texto. Que quando a Bíblia traz em inglês esse versículo, ele fala assim, ó, eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir. E essa palavra cumprir, no inglês está assim, ó, fulfill, que é o quê? Preencher até o máximo. Sabe o que é preencher até o máximo? Eu tenho um recipiente de 1 litro. Eu tenho 200 ml de água. Sabe o que Jesus veio fazer? Ele não veio tirar os 200 ml de água, ele veio colocar mais 800. Ele veio preencher completamente. Ele veio transformar a incapacidade daquela obediência à lei de forma plena agora em Cristo. Então aquilo que era impossível na lei fazer, ele veio transformar em possibilidade no Novo Testamento. Ele não veio revogar os mandamentos, ele veio cumprir plenamente os mandamentos. Tirando de um campo terreno, de um pai e uma mãe que vivem terrenamente aqui, para um campo espiritual, onde um pai e uma mãe jamais morrerão. Então, se eu desonro o Senhor, se eu desonro a igreja, na verdade, eu estou desonrando meu pai e minha mãe. Então, meus irmãos, desonrar o seu pai e a sua mãe é até muito pouco perto daquilo que você pode fazer desonrando o próprio Deus. Porque, na verdade, o pai e a mãe, eles são uma lente, um filtro da minha honra ao próprio Deus. Porque se eu desonro a minha mãe e meu pai, você pode ter certeza, eu já desonrei muito antes ao Senhor. Né? Agostinho fala isso, né? Se você desonra seu pai e sua mãe, quem você vai honrar? Porque não existe amor, primeiro, mais puro, mais profundo do que o amor de um pai e de uma mãe. Ou por um pai e uma mãe. Mas ainda assim, a mãe e o pai podem ser negligentes quanto a isso. Por isso que daí ele vai falar assim, ainda que a tua mãe se esqueça de você, porque é quase impossível isso acontecer, que mãe se esquece do seu filho, mas ainda que venha a acontecer essa loucura de uma mãe se esquecer do seu filho, eu jamais vou me esquecer de você. Porque ele é imutável. Aquele que habita em luz inacessível, ele é imutável. Nele não há sombra de variação, nele não há mudança alguma, e é por isso que os princípios dele jamais serão revogados. Então a nossa honra, ela se deve ao Senhor. A nossa honra, ela se deve ao corpo de Cristo, à igreja. E a nossa desonra é tão séria, mas tão séria, que quem que recebeu essa revelação de Deus aqui da lei? Qual foi o homem que recebeu essa revelação? Moisés. Sabe por que Moisés não entrou na Terra Prometida? Por que ele não entrou na Terra Prometida? Sabe por que ele não entrou na Terra Prometida? Porque ele desonrou a Deus. Eu vou fazer uma pergunta aqui antes. Quem aqui não é pai ainda? Não é pai ou mãe? Não é pai ou mãe? Levanta a mão. Quem aqui não é avó ou vô ainda? Agora, quem aqui não é filho? Quem aqui não é filho? Todos são filhos. Se todos são filhos, isso é o quê? Um princípio. Que todos podem obedecer. Então, todos são filhos. Por isso que Deus coloca o mandamento para quem? Para um filho. Os 10 mandamentos não são para os pais, são para os filhos, porque os pais são filhos de alguém. Então, todos são filhos. Isso nos encerra debaixo da mesma paternidade do próprio Deus. Então, antes do Vicente ser meu filho, ele é meu irmão. Antes do meu pai ser o meu pai, ele é meu irmão. Quem está cerrado debaixo da mesma paternidade. E se eu olho para o Vicente como meu irmão, eu apresento o meu irmão, não existe nada mais glorioso que, se você quer me agradar, quem é que você vai tratar bem? O meu filho. Então, se eu quero honrar o meu pai, eu vou tratar bem o filho dele, que no fim das contas é quem? O meu irmão. Que é a igreja. Então, é isso que traz esse princípio de honra.
E a desonra é tão séria. A desonra é tão séria que às vezes a gente fica falando que Moisés não entrou na terra prometida porque ele bateu na rocha. Mas Arão também não entrou na terra prometida e, pelo mesmo motivo que Moisés e não bateu na rocha. Afinal, por que eles não entraram então? Foi porque eles bateram na rocha? Será? Sabe quem é que diz isso? Números, capítulo 20, versículo 12. Foi porque vocês não me honraram diante do povo, é que vocês não vão entrar na terra prometida. Consegue entender a seriedade de desonrar a Deus? Não é injusto. Às vezes eu li a Bíblia e falava assim, pô, Deus está sendo injusto, cara. Né? É bom que criança não tem esse pudor, né, de achar que um raio vai cair na cabeça dela. Eu li a Bíblia e falava assim, pô, o cara ficou 40 anos lá em Midian, meu. 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, 120 anos. Agora, na hora da cereja do bolo, Deus fala pro cara, tu não vai entrar. Aí eu ficava pensando, mas pelo menos Deus deixou o cara ver a terra, né? Aí eu pensava que isso era algo bom. Bom? O cara viu tudo aquilo que ele não ia possuir. Na verdade, o que Deus estava falando? Porque você me desonrou. Porque você me desonrou. Você está perdendo o acesso à terra. E a Bíblia fala que tanto Moisés quanto Arão desonraram ao Senhor. E Arão não bateu na rocha. Então, o motivo pelo qual eles não entraram na terra não foi porque eles bateram numa rocha. Porque antes disso aí, sabe o que Moisés tinha feito? Tinha quebrado as tábuas da lei. Será que isso era melhor ou pior? O cara quebrou as tábuas que Deus escreveu. Primeira mão, primeira edição. Deus fez a primeira Bíblia. Aí Moisés vai no pé do monte, quando vê o bezerro de ouro sendo adorado, pum, quebra. O que Deus faz com Moisés? Nada, ele só sobe, fica mais 40 dias ali no jejum ali, fazendo jejum para... Voltou. Então, isso é tão sério que, na verdade, eles não entraram por essa desonra. Quando Noé, após o dilúvio, planta uma vinha, fala que ele... Som. E Noé, quando ele planta essa vinha, ele fala que ele pega do fruto dessa vinha, toma do fruto dessa vinha e se embebeda. Aqui acontece, o seu filho Cã vê ele lá bêbado e vai lá e desonra o seu pai diante dos seus irmãos. E por essa desonra, o que acontece? Noé amaldiçoa Cã. E é por isso que Canaã se torna aquela escravidão que é. Porque o cara desonrou o seu pai, toda a sua descendência sofreu com a escravidão. Por conta da desonra que Cã fez com seu pai. Então a gente consegue ver a seriedade de desonrar a Deus. Desonrar o seu pai, desonrar a sua mãe. Então quando a gente estiver no nosso trabalho, quando a gente estiver na nossa casa, a nossa honra se dá a Deus primeiramente. Porque, meus irmãos, eu lembro onde eu trabalho hoje, eu estou trabalhando há 13 anos no mesmo lugar, mas eu lembro quando eu cheguei nesse lugar, eu tinha ali cerca de 20 anos mais ou menos, eu cheguei nesse lugar e começou vamos dizer assim, né, a sortear as chefias. Quem ia ser o seu chefe? Aí tá, aí fiquei ali, quietinho ali, esperando sortear meu chefe. E tranquilo, falei, tranquilo, né? Minha vida está fundamentada em Deus. Então não há nada que o homem possa fazer que vá te abalar. Porque para a tua vida dar errado, Deus tem que dar errado. Se você está fundamentado em algo que não dá errado, não tem como a sua vida dar errado. Então, eu descansei meu coração. Falei, Deus deve ter um propósito nisso daí, e fiquei tranquilo. Aí começaram a liberar a chefia. Fulano, seu chefe vai ser esse. Fulano, seu chefe vai ser esse. Aí chegou em mim, eu era o último. Fulano, seu chefe vai ser esse. Quando o pessoal falou, seu chefe vai ser esse, foi aquele uníssono, aquele som uníssono na sala. Coitado. Eu, feliz da vida. Falei, a chance, né, desse homem aí conhecer o Senhor. E fiquei na paz. Passaram-se dias, outro dia, esse cara perseguia, fazia, acontecia, e eu lá, feliz da vida lá, adorando a Deus e tal. Quando chegou no final de um ano, esse cara virou para mim e falou assim, cara, olha só, eu tentei, mas, cara, por que tu tá me honrando tanto? Eu falei, olha só, desculpa derrubar teus castelinhos de areia, mas eu não estou te honrando. Eu estou honrando a Deus. E você está colhendo o fruto da minha honra a Deus. Porque, na verdade, eu não vi nada no Senhor para poder te honrar. Mas eu vi algo no Senhor para honrá-lo. E por debalde você está sendo honrado também. E hoje esse cara é meu amigo até hoje. Foi o melhor chefe que eu tive até hoje. Amigão, 3 anos atrás. Porque, na verdade, não era ele que merecia a honra. Mas era ele que merecia a honra. Porque ele merecia a honra e ele foi honrado. Outros puderam ser honrados também. Então, quando eu desonro ao Senhor, pessoas sofrem com a minha desonra. Mas quando eu honro ao Senhor, pessoas colhem o fruto da sua honra.
Amém? Meus irmãos, mas eu sei também que... Quero terminar minha palavra, né? E eu sei também que muitos de nós, né, já passamos, perdemos nosso pai, nossa mãe, e talvez a gente tenha passado esse tempo de não poder reaver esse tipo de erro. Seu pai morreu, sua mãe morreu e você não honrou em vida. E o que eu faço agora? É possível restaurar isso? Não, teu pai não vai ressuscitar para você honrá-lo. Mas é possível eu transformar a minha visão em relação àquilo que foi meu pai e minha mãe. E é possível eu ser liberto, isso ser desligado nos céus. E quando Deus dá autoridade para a igreja, Ele fala assim, tudo que vocês ligarem na terra será ligado nos céus. Tudo que vocês desligarem na terra será desligado nos céus. Isso não tem a ver com o botão de on e off. Tem a ver com as ligaduras que prendiam Lázaro quando ele morreu. Fala que ele foi ligado com ataduras. Então sabe o que isso quer dizer? Que a igreja tem o poder, por meio de Cristo, de libertar a mente cativa daqueles que um dia foram escravizados. Desligando, libertando aqueles que estão aprisionados. Então, como igreja, a gente vai orar nesse momento, sabe? Para que Deus restaure aquilo que foi, sabe? Transformado. Se você perdeu seu pai ou perdeu sua mãe, ou se você é um pai ou uma mãe que sofre com a desonra do seu filho. Sabe? A gente quer orar de forma que esse princípio seja vívido na nossa vida. Seja claro na nossa vida. Deus possa, sabe? Em sendo honrado, nos honrar. Sabe por quê? Porque Salmo 8 fala isso. Davi, ele fala assim, quando eu olho para os céus, obra das tuas mãos, eu penso, o que é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que o visites? Fizeste-no por um pouco menor do que os anjos, mas de glória e de honra nos coroais. Ele colocou sobre a nossa cabeça, por isso que o homem é a coroa da criação de Deus, ele colocou sobre a nossa cabeça uma coroa. Mas para ele colocar sobre a nossa cabeça uma coroa de ouro, de honra, ele colocou sobre a cabeça dele uma coroa de espinhos. Para que nós fôssemos honrados, ele sofreu a maior desonra. Então, se alguém precisa ser honrado, que nós possamos ser os agentes, que mesmo desonrados, a gente possa honrar os outros. Para que as pessoas possam honrar, sobretudo, ao nosso Pai, a Deus. Amém, meus irmãos? Vamos estar orando nesse momento? Senhor Deus, nós te louvamos, Senhor. Nós te bendizemos, Pai. A Tua palavra, Deus, foi comunicada, Deus, a Tua palavra foi explanada, Senhor. E Deus, Senhor, quando nós tivermos, Pai, na nossa vida, Pai, nos nossos afazeres, no nosso dia, Deus, que saibamos, Senhor, que não é aquela pessoa que está do outro lado que merece a honra, não, Senhor. Não é por ela que nós fazemos, não, Senhor, porque nós somos tão indignos quanto ela, Pai. Mas é porque o Senhor merece essa honra, Deus. E nós não estamos honrando só o nosso irmão, honrando o nosso pai ou honrando a nossa mãe. Não, Senhor, nós estamos honrando ao Senhor. Porque o nosso Pai é o Senhor. E a nossa terra não é Canaã só não, Pai. Não é uma terra terrena, não. A palavra diz que a nossa pátria está nos céus, do qual nós aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus. Deus, honrar os pais. Deus pode prolongar nossos dias nessa terra, Deus. Mas honrar o Senhor prolonga nossos dias eternamente. E nós queremos te honrar, Senhor, com a honra que lhe é devida, Senhor. Nós queremos te honrar mais do que mera obediência, por interesse, Deus, ou por medo. Nós queremos te honrar. E tudo que nós fizermos, Deus, seja porque o Senhor é a coisa mais importante na nossa vida. E aqueles que perderam seus pais, não puderam ter oportunidade de honrá-los, que em te honrando, eles sejam libertos dessa condição, Senhor. Aqueles que têm filhos que não honram seus pais, aqueles pais que estão sofrendo com a desonra dos seus filhos. Senhor, quando a gente olha para a Bíblia, Deus, a gente vê que aqueles filhos que desonravam seus pais eram mortos, Senhor. Eram mortos, eles eram dignos de apedrejamento, Pai. Senhor, nós queremos pedir, Pai, para que a Tua palavra, como o servo leu, Pai, se cumpra. Para que o Senhor venha e converta o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, a fim de que o Senhor não fira a terra com maldição. Em nome de Jesus, Senhor, renove em nós, Pai, o princípio da honra. Renove em nós, Pai, uma honra, Deus, tão profunda no nosso coração por Ti, um zelo tão profundo no nosso coração por Ti, que a gente pise em ovos, Pai, para não poder te desagradar, Deus. Senhor, nós sejamos fervorosos no zelo pelo Senhor, e não vagarosos, Pai, não remissos, Deus, mas fervorosos, Pai, te honrando com tudo que nós somos, com tudo que nós temos, com tudo que nós representamos como natureza do Senhor. Em nome de Jesus, Pai,
Que tudo que nós fazemos agora, nós fazemos olhando através de Ti, Pai. Pelas lentes de Cristo, Senhor. E não por outro, mas primeiramente por Ti. E possamos cumprir aquilo que Paulo fala aos Gálatas, Pai. Que toda lei, ela se resume num mandamento. Amarás o teu próximo como a Ti mesmo. Nós possamos cumprir isso, Senhor. Cumprir esse mandamento, Pai. Através de Ti, por meio de Ti. Porque Tu és a fonte de toda a vida, Senhor. Em nome de Jesus nós Te louvamos, Senhor. Te agradecemos, Pai. Que o Senhor aplique essa palavra nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.